Teste pai contra mãe. Relíquias da Casa Velha, Machado de Assis. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e, com pouco, era pegado. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro, o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver e 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez, o cruel. Os funileiros tinham penduradas, à venda, na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanhar em pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento de propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando era apenas comprado no valongo. Deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, pelos ladinos, pediam a um senhor que lhe marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido. O nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha. O bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa. Gratificar-se-á generosamente, ou então receberá uma boa gratificação. Muita vez, o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta. Figura do preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei com quem o ocultasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita nas ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por defastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para que outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam o pulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em Família Candinho, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. É o que ele chamava de caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda assim talvez não ganhasse bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. Era carreira boa. Com algum esforço entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos feria-o na corda do orgulho. E ao cabo de 5 ou 6 semanas, estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo, entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter emprego,
resolveu adotar o ofício do primo, de que, aliás, já tomara algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás e relevos comuns para cadeiras. Queria ter em que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava ele 30 anos, Clara, 22. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cozia com ela. Não cozia tanto que não namorasse o seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar tempo. Não tinham outro empenho. Passavam as tardes, olhavam muito para ela, e ela para eles, até que à noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles lhe deixava saudades, nem lhe acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria casar, naturalmente. Era, como lhe dizia a tia, um pescar de caniço, a ver se o peixe pegava, mas o peixe passava longe. Algum que parasse era só para andar à roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la ir a outras. O amor traz sobrescritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o possível marido. O marido verdadeiro e único. O encontrou, deu-se um baile. Tal foi para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e pior brochado. O casamento fez-se 11 meses depois, e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem a algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. Pois ainda bem, replicava a noiva, ao menos não caso com um defunto. Não, defunto não, mas é que... Não diziam o que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde eles foram se abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viesse a agravar a necessidade. Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, disse a tia sobrinha. Nossa Senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter-lhes feito a advertência, ou ameaça, quando ele lhe foi pedir a mão da moça. Mas também ela era amiga de patuscadas, e o casamento seria uma festa, como foi. A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados. Clara, Neves, Cândido. Não davam que comer, mas davam que rir, e o riso digeria-se sem esforço. Ela cozia agora mais. Ele saía a empreitadas de uma coisa ou outra. Não tinha emprego certo. Nem por isso abriam mão do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Varão ou fêmea, era o fruto abençoado que viria trazer ao casal a suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos. Deus nos há de ajudar, titia, insistia a futura mãe. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a aurora do dia seguinte. A esposa trabalhava agora com mais vontade, e assim era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha que ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. À força de pensar nela, vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cosia-lhe camisas, a porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. Vocês verão a triste vida, suspirava ela. Mas as outras crianças não nascem também? Perguntou Clara. Nascem, e acham sempre alguma coisa certa de comer, ainda que pouco. Certa como? Certa, um emprego, um ofício, uma ocupação. Mas em que é que o pai dessa infeliz criatura, que aí vem, gasta o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi ter com a tia, não áspero, mas muito menos manso que de costume, e lhe perguntou se já algum dia deixara de comer. A senhora ainda não jejuou senão pela Semana Santa, e isso mesmo quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Bem, sei, mas somos 3, seremos 4.
Não é a mesma coisa. Que quer então que eu faça, além do que eu faço? Alguma coisa mais certa. Veja o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou sábado. Todos têm um emprego certo. Não fique zangado, não digo que você seja vadio. Mas a ocupação que escolheu é vaga. Você paga semanas sem vintém. Sim, mas lá vem uma noite que compensa tudo. Até de sobra. Deus não me abandona. O preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. Tinha glória nisso. Falava de esperança como de capital seguro. Daí a pouco ria, e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e previa uma patuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abrir a mão de outros, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, e a agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando de coisas remotas, via passar um escravo como os outros, e descobria logo que ia fugido. Quem era, o nome, o dono, a casa deste e a gratificação. Interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não o apanhava logo, espreitava lugar azado e de um salto tinha gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia sem o menor arranhão. Um dia, os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e numa corda, foi aos jornais, copiou anúncio e deitou-se a caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir. Sem aqueles pagamentos prontos, ou quase prontos dos primeiros tempos, a vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal, comia-se tarde, o senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa do marido. Tanta era a necessidade de coser para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando ela chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez, à cata de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar um escravo fiel que ia a serviço de seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez, capturou um preto livre. Desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram aos parentes do homem. É o que lhe faltava, exclamou tia Mônica, ao vê-lo entrar e depois de ouvir narrar o equívoco de suas consequências. Deixe disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa. Não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele, ou de pessoa. O pior é que não achava à mão um negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado a mãe, antes de nascer. Chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades. Menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso também. Melhor é dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. Não, tia Mônica, bradou Candinho, recusando um conselho que me custa escrever, quanto mais ao pai ouvi-lo. Isso nunca. Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a 2 jovens pais que espreitavam uma criança, para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar e pular. Injetar quê? Injeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. Titia não fala por mal, Candinho. Por mal? Replicou tia Mônica. Por mal ou por bem, seja o que for, digo que é o melhor que vocês podem fazer.
Vocês devem tudo. A carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo. Mais tarde, quando o senhor tiver uma vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este, ou maior. Este será bem criado, sem lhe faltar nada, pois então a roda é alguma praia ou monturo? Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa. Enquanto aqui é certo que vai morrer. Se viver, a míngua. Enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros. Deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se preferes. Clara estendeu a mão ao marido, como a amparar-lhe o ânimo. Cândido Neves fez uma careta e chamou maluca a tia, em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia à porta da rua. Quem é? Perguntou o marido. Sou eu. Era o dono da casa, credor de 3 meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Este quis que ele entrasse. Não é preciso. Faça o favor. O credor entrou e recusou sentar-se. Deitou os olhos à mobília para ver se daria algo à penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, poluía na rua. Não havia trabalho para regalo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário. Mas a palavra supria o que faltava o gesto. E o pobre Candinho Neves preferiu calar a retorquir. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. 5 dias ou rua, repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Candinho Neves saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo, não sabia como nem onde, mas contava. Demais, recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de 4 dias, não achou recursos. Lançou mão de empenhos, foi a pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achavam casa, nem contavam com pessoa que lhes emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar aposento para os 3 em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa, ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dois, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro. Emendar a vida, em suma. Ouvia as queixas de Clara, sem as repetir, é certo, mas sem as consolar. No dia em que fossem obrigados a deixar a casa, Falos ia espantar com a notícia do obséquio e iria dormir melhor do que cuidassem. Assim sucedeu. Postos fora da casa, passaram ao aposento de favor. E 2 dias depois, nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme. E a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança a roda. Se você não a quer levar, deixe isso comigo. Eu vou à Rua dos Barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino, e que ambos os pais desejavam justamente esse sexo. Mal lhe deram algum leite, mas, como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda no dia seguinte. Naquela, reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações pela maior parte eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia 100.000 réis. Tratava-se de uma mulata. Vinham indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna. E abrira mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, a vista nova da quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã a ver e indagar pela Rua e Largo da Carioca, Rua do Parto e da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não a achou. Apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda
Se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga 3 dias antes, a pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar como o dono da escrava, e agradeceu cortesmente a notícia. Não foi mais feliz com outros fugidos de gratificação incerta ou barata. Voltou para a triste casa que lhes haviam emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe, e tinha já um menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho, mas nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara ali a criação do menino. Seria a maior miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se fez. O pequeno adormeceu, o pai pegou dele e saiu na direção da Rua dos Barbonos. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele, é certo. Não menos certo é que o agasalhava muito, que o beijava, que lhe cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na Rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Hei de entregá-lo o mais tarde que puder, murmurou ele. Mas, não sendo a rua infinita, ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam aquela à Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo dobrar à direita, na direção do Largo da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a escrava fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta. Digamos, enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtivera a informação, que referi acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante. Viria buscá-la, sem falta. Mas Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua, até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. Arminda! Bradou, conforme a nomeava o anúncio. Arminda voltou-se, sem cuidar a malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário. Pediu então que a soltasse pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe pelo amor dele que me solte. Eu serei sua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demoras. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava, ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e provavelmente a castigaria com açoutes, que hoje aqui, no estado em que ela estava, seria pior de sentir. Com certeza, ele lhe mandaria dar açoutes. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Não estava em maré de riso, por causa do filho que lá ficara na farmácia, à espera dele. Também é de certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela Rua dos Ourives, em direção à da alfândega, onde residia o senhor. Na esquina dessa luta, cresceu. A escrava pôs os pés à parede, recuou com grande esforço, mas inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo em lá chegar do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Anda ali, ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa. Acudiu ao chamado
e ao rumor. Aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor? Anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 100.000 de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50.000, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida nesse mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fossem, urgia correr à Rua da Ajuda. E foi o que ele fez, sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregaram. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá, dentro com a família, e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegava a escrava Fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal, e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os 100.000 de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga, e não se lhe dava o aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Pois é, o conto acabou, mas a história continua. Em Pai contra Mãe, Machado nos revela a crueldade humana, o preconceito e as atitudes grotescas que compõem a sociedade. Como está dito no conto, a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e, alguma vez, o cruel. E isso nos faz pensar. Tem maior exemplo de crueldade do que a escravidão? Se tratando de Machado de Assis, nada é por acaso. Os nomes dos personagens são um exemplo, que foram escolhidos conforme a personalidade de cada um. Mônica significa conselheira e solitária, e é justamente o nome da tia que dá o conselho de levar o filho para a roda dos enjeitados, uma roda de doação da época. Arminda significa mulher forte, como era. Cândido e Clara não necessitam de explicações. Representam o que é Cândido, claro, representam a branquitude da sociedade. É realmente impressionante como essa história se projeta na nossa mente, né? O caçador de escravos já tinha tido um monte de profissões. Ele teve escolha. Mas Arminda não pôde optar nem pela vida do filho. Ironicamente, Machado de Assis nos diz: há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia, ocasionalmente, apanhar em pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Pois é, meus amigos, será que alguém gostava mesmo de apanhar pancada? Esse conto foi escrito há muito tempo, mas será que a falta de empatia e crueldade da sociedade são temas tão ultrapassados assim? Pai contra Mãe, um conto clássico do século XIX, mas mais contemporâneo do que nunca.